Calice. Olá, boa noite, alunos, todo mundo aptos aí e querendo iniciar essa aula magna nossa do curso de Direito da Unifatesc. Sejam todos bem-vindos. Eu tenho a felicidade de encontrar um colega meu, então alguns recados vão para vocês, né? Vocês perceberam que nós tivemos que mudar para o Instagram do curso, justamente porque nós não conseguimos com que o Dr. João Humberto se participar dentro do Instagram, do nosso canal do YouTube. Então, por isso que nós viemos aqui pro Instagram. Dr. João Humberto já está aí. Seja bem-vindo, Dr. João Humberto. Todos estão escutando bem, gente? Boa noite, gente. O Olá, Calice e o estão tudo bem? aqui. Tudo bom, Tudo João? bem? Tudo ótimo. Prazer reencontrar você, minha amiga. Como é que você Que está? Tudo bem? bom, que bom. Depois de tanto tempo, né, João? Nós estamos tendo o prazer de falar com você novamente e de tratar um Pois assunto é. tão polêmico e tão próximo de uma situação igual nós estamos vivendo. É, de fato, um assunto novo, desafiador. Nós temos uma série de legislações novas, de disposições de medidas provisórias, decretos, leis, e todos muito complexos e que desafiam uma situação muito difícil. De fato, estamos diante de uma quadra muito desafiadora da história do direito. Com certeza. Pessoal, eu vou pedir para vocês qualquer tipo de pergunta que vocês tiverem e qualquer tipo de conversa. Ah, professor, eu preciso presença para as aulas, tudo, lá no direct do curso, porque eu estou desativando os comentários para que a gente consiga fazer essa conversa sem ter problemas com os comentários, tá bom? Então, Tá? João, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Você sabe que eu prezo muito pela nossa amizade, principalmente você me ensinou como, além de um bom profissional, ser um bom ser humano. E por isso que sempre que eu posso, eu faço questão de ter você onde eu estiver trabalhando, com quem eu estiver trabalhando, para passar um pouco do ser humano e do profissional que você é. Eu vou deixar você à vontade para começar a falar daquilo que você acha mais importante e peço que os alunos, sempre que tiverem qualquer tipo de pergunta, vão lá, ou no WhatsApp da professora, tá? Porque eu estou aqui fazendo a mediação, ou lá no direct do Instagram do curso, tá bom? João, seja bem-vindo. Espero que seja a primeira vez que você venha para Paranavaí virtualmente, mas que tenhamos outras oportunidades para que você esteja aqui conosco pessoalmente. É um prazer tê-lo aqui conosco. Ah, Letícia, olha, um prazer enorme falar com você. Eu gostaria, antes de iniciar a exposição propriamente dita, dizer para todos vocês que a Letícia foi uma pessoa que eu conheci como colega de turma no doutorado. Essa colega de turma virou uma grande amiga e essa grande amiga acabou virando uma irmã. Nós entramos juntos na mesma turma e quis o destino que nós cursássemos as mesmas disciplinas, né? Então nós somos os únicos da turma que cursamos exatamente as mesmas disciplinas e nós éramos orientados pelo mesmo professor, que era o professor Flávio Tartucci. Então, de certa forma, nós, no mínimo, somos irmãos acadêmicos, né? Então, a Letícia é uma colega de turma que virou amiga e hoje é uma irmã. E tudo que ela falou sobre mim aí, na verdade, é a generosidade dela, porque uma das marcas características da Letícia é a generosidade. Eu agradeço muito o convite, Letícia, e, de fato, eu espero que essa seja a primeira de muitas vezes que nós estejamos em contato, tanto virtual quanto presencial, com os amigos da Unifatesc. Quero também, obviamente, dar o meu boa noite para todos os alunos da Unifatesc, para a comunidade de Paranavaí e para todos aqueles meus amigos que me seguem no Instagram e que estejam aqui assistindo. Uma boa noite. Gente, como nós temos um tempo exíguo, a live, né, infelizmente, que é reduzida, eu até sugiro a Letícia desde já, se a gente tiver problema com o tempo nessa aqui, a gente depois reiniciar por outro canal, e a gente avisa no momento adequado, certo? Então, vamos começar já a aproveitar o tempo e falar do que eu planejei para tratar aqui com vocês. Basicamente, né, nós temos uma série de medidas provisórias, eu cataloguei aqui um bom número delas,
que tratam de temas trabalhistas ligados à Covid. Mas eu não vou fazer uma análise propriamente dita dessas medidas provisórias. Primeiro, porque o espaço é pequeno e elas são muito longas, e segundo, porque as medidas provisórias em si consideradas, elas podem ser objeto de leitura de todos, e todos podem compreender. Então, eu selecionei alguns itens para falar com vocês, que são algumas preocupações que eu tenho, e que não estão elencados propriamente nas medidas provisórias. Dialogam com as medidas provisórias, mas não estão elencados nela. E que talvez seja melhor a gente fazer uma discussão exauriente. Então, basicamente, qual que é a proposta que eu tenho para nós nessa aula? Primeiramente, eu vou fazer um breve esforço do arcabouço normativo que nós possuímos sobre a Covid-19 e o direito do trabalho, para a gente se situar. E, posteriormente, eu vou tocar em alguns temas com vocês. Quais são? Primeiro, o tema do fato do príncipe e uma eventual responsabilidade da Fazenda Pública quanto ao pagamento de indenizações trabalhistas. Depois, uma discussão sobre a força maior propriamente dita, elencada no artigo 501 e seguintes da Consolidação da Lei do Trabalho, se ela seria aplicável aqui. E, posteriormente, eu sou professor de Direito Processual, isso é irresistível para mim, eu vou tocar em alguns temas processuais que eu acho interessantes, como, por exemplo, a possibilidade de revisão de acordo anteriormente entabulado, a questão da suspensão e interrupção de prazo, retomada de prazos, e um assunto que eu acho que é da maior relevância, nós estamos na iminência de tratar com ele, que é a questão da realização das audiências virtuais. Eu sou muito cético quanto, pelo menos, às audiências virtuais de instrução. E eu quero tocar nesse tema com vocês. Então, basicamente, esse é o nosso roteiro. Só para a gente se situar, vou falar aqui brevemente do arcabouço normativo que nós possuímos sobre esse tema, para a gente, eventualmente, na minha exposição, eu vou ter que fazer algumas remissões a esse arcabouço. Então, aqui, retomando, eu tenho aqui do meu lado um slide aqui sobre esse tema. Primeiramente, nós tivemos a Lei 13.979 de 2020, que trouxe algumas medidas de enfrentamento da emergência advinda da Covid. Na esteira da Lei 13.979, nós tivemos o Decreto Legislativo 6 de 2020, que reconheceu o estado de calamidade pública no Brasil. E a partir do reconhecimento desse estado de calamidade pública, foram editadas algumas medidas provisórias. Eu destacaria entre essas medidas provisórias a medida provisória 927, que criou algumas alternativas para o enfrentamento no âmbito trabalhista do estado de calamidade pública. A medida 928, que revogou uma disposição polêmica da medida 927. A medida 936, que criou a possibilidade de suspensão dos contratos ou redução proporcional de jornada e salário, com o pagamento de um benefício emergencial de preservação de emprego e renda por parte da União, para preservar os empregos e preservar a atividade empresarial. A medida 944, que fala da possibilidade de saque de FGTS, e depois alguns atos que não são propriamente leis, mas são alguns atos administrativos dos tribunais que eu destaco. Primeiro, o ato 313/220 do CNJ, que suspendeu os prazos processuais, e no âmbito trabalhista, o ato conjunto TST Corregedoria Geral 159, que instituiu a possibilidade de realização de sessões de julgamento telepresencial, o ato conjunto 5 do Conselho da Justiça do Trabalho com a Corregedoria Geral, que retomou que trata da retomada das audiências, inclusive as audiências virtuais, e o ato conjunto 170 TST/CS Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que falou do retorno do curso dos prazos a partir de 4/5, ou seja, de anteontem. Então, basicamente, esse é o arcabouço normativo. Uma vez dito, pois não. Só um pouquinho. Eu acho importante a gente destacar para os alunos que nós estávamos com os prazos e audiências suspensos desde quando tudo isso aconteceu. Então, exatamente. Não estava tendo audiências
e também não estavam tendo cumprimento de prazos. Nós estávamos com tudo suspenso. Por quê? Porque a atividade da advocacia também sofreu com relação a essa situação do Covid-19, principalmente a audiência de direito do trabalho. Eu lembro até hoje que eu tive uma audiência um dia antes da paralisação. Nós estávamos ainda, eu estava com o juiz em Paranavaí e era lá no Fórum do Trabalho. Na Justiça Estadual nós já tínhamos tudo suspenso, só que lá na Justiça do Trabalho nós estávamos com uma audiência de instrução e o juiz fez a audiência de instrução até perto das 7 horas da noite lá. Perfeito, Letícia, é isso mesmo, né? Então, basicamente, nós tínhamos aqui ó, o ato do Conselho Nacional de Justiça, que foi o ato 303 de 2020, que suspendeu os prazos. Os prazos estavam suspensos. No âmbito específico da Justiça do Trabalho, os prazos retornaram anteontem, dia 4 de maio, por via do ato TST, Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, número 170. E, além disso, nós temos um ato, que é o ato 5 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que disciplina entre nós a retomada das audiências, inclusive das audiências de instrução. Perfeito, é bom destacar isso, nós vamos tratar desse tema aqui, porque ele é bastante palpitante. E, de fato, a advocacia sofreu e, imagino, se nós não tomarmos algumas medidas, ela continuará sofrendo e a gente precisa de discutir esse tema, porque ele, de fato, é muito importante, muito oportuno a sua ponderação. Mas, então, vamos propriamente ao que nos interessa aqui. A primeira questão que se discute é a seguinte. Muito se tem discutido que se uma empresa vier paralisar as suas atividades em virtude da quarentena ou do isolamento, se isso configuraria um fato do príncipe, chamado fato do príncipe, o factum príncipes, que na esfera trabalhista está disciplinado no artigo 486 da Consolidação das Leis do Trabalho. Por que isso? Porque se configurar-se o fato do príncipe, se a empresa dispensar os seus empregados, a Fazenda Pública estaria obrigada a um pagamento de uma indenização aos trabalhadores, substituindo-se ao empregador. Então, esse é um tema muito interessante de ser discutido, e eu vou desafiá-lo aqui. Ele não está tratado em nenhuma das medidas provisórias. Muito ao contrário, ele está num artigo super antigo da CLT, que é o 486, que há séculos nós não aplicávamos. Para você ter base, eu tenho, entre o tempo que eu fui preposto, servidor e juiz, eu tenho mais ou menos 30 anos de militância na Justiça do Trabalho. E eu nunca toquei numa ação que discutisse o fato do príncipe. Mas tenho certeza que, quando nós voltarmos a trabalhar, eu vou ter que enfrentar esse tema. Então, vamos tratar dele. Então, só para vocês terem ideia, queridos alunos e demais assistentes, o fato do príncipe está disciplinado na CLT, artigo 486, que diz o seguinte: no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivado, olha aqui, isso aqui é importante, motivado por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuidade da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização. Ou seja, os trabalhadores terão direito a uma indenização, que ficará a cargo, contudo, do governo responsável. Então, com certeza, muita empresa que tenha dispensado os seus empregados e, eventualmente, não tenha pago a eles nada, quando forem citados para eventuais ações ajuizadas pelos trabalhadores, vão alegar o fato do príncipe. E a questão é a seguinte: discutir-se se, de fato, aqui existiria o fato do príncipe, se o Estado estaria obrigado a pagar a indenização e, se estiver, qual seria essa indenização. Então, vamos a isso. O tema é extremamente polêmico, eu não sei o que vai prevalecer, mas eu, particularmente, é o meu ponto de vista, penso que não há margem aqui para a caracterização do fato do príncipe que enseja o pagamento de indenização por parte da administração pública. E eu vou explicar por quê. Veja bem, olha aqui, ó. Como nós vimos no 486, a paralisação temporária ou definitiva do trabalho tem que ser motivada
por ato de autoridade, ou seja, o motivo que conduz à paralisação tem que ser oriundo do Estado. E aqui me parece que a paralisação, o motivo da paralisação, não é propriamente um ato de Estado diretamente, mas apenas indiretamente. Porque o que vai conduzir à paralisação da atividade, se ela ocorrer, é a pandemia, que é um fato natural. O ato do Estado que determina uma eventual quarentena ou isolamento, ele apenas constata essa circunstância externa e impõe a quarentena. Mas o que motiva diretamente a paralisação, uma eventual paralisação dos serviços, é a pandemia, e não o ato do Estado propriamente dito. Então, não haveria margem para a configuração do fato do príncipe. Mas, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais nesse tema, nós podemos fazer uma discussão um tanto quanto mais sofisticada. O fato do príncipe, embora ele tenha previsão normativa na CLT, ele tem origem no direito administrativo. Então, aqui nós temos que dialogar as fontes. Para resolver esse impasse, para resolver esse imbróglio, nós temos que dialogar o direito administrativo com o direito do trabalho, e, por que não dizer, o direito constitucional, que também trata de algumas regras de direito administrativo. E a questão a se interferir aqui é o seguinte: nós sabemos que existem determinados atos administrativos que são discricionários e determinados atos administrativos que são vinculados. Certo? E a doutrina do direito administrativo, ela preconiza que, se o ato é discricionário, é possível a caracterização do fato do príncipe. Mas, se o ato é vinculado, não caracteriza-se o fato do príncipe que enseja o pagamento de indenização por parte do poder público. Então, a questão é a seguinte: esses atos de municípios ou de estados que decretaram isolamento ou quarentena, eles são discricionários ou vinculados? Veja bem, em direito administrativo, eu não sou de... Oi? Os lockdowns também, né? Porque agora eles estão... Lockdown também, nós temos o lockdown. Só que o lockdown ele não está previsto assim, expressamente em nenhuma medida. Ele tem sido decretado por via do Poder Judiciário. É um elemento muito interessante para a gente colocar nessa discussão. Por exemplo, no caso do Maranhão, o lockdown foi determinado pelo Poder Judiciário. Não foi nem pelo governo do Estado e nem por nenhum governo municipal. Foi por um ato do Poder Judiciário. Olha como é que a questão é complexa. Sai dessa discussão de ato do príncipe, porque daí ele não é mais... Exatamente. Não seria mais um ato da administração, mas um ato do Poder Judiciário. O lockdown ali, com certeza, não pode se enquadrar no fato do príncipe. Muito bem observado, Letícia. Muito bem observado. Mas, enfim, o que eu quero dizer? Em direito administrativo, eu não sou administrativista, mas, assim, contemporaneamente, nós sabemos que não existem atos puramente discricionários ou atos puramente vinculados. Todo ato, ainda que discricionário, possui alguma vinculatividade, e todo ato que é vinculado possui um mínimo de discricionariedade. Vou dar um exemplo aqui. Nós tivemos um exemplo recente. Uma determinada autoridade no nosso país quis fazer uma nomeação cujo ato é discricionário. Perfeito? Ali, de fato, o ato era discricionário. Mas, ainda que o ato seja discricionário... Oi? Ele foge da vinculação. Exatamente, ele é discricionário. Mas, ainda que o ato seja discricionário naquela hipótese, ele tem que respeitar, no mínimo, os princípios que orientam a administração pública. Dentre eles, por exemplo, os princípios da impessoalidade e da moralidade. Então, assim, ainda que minimamente, aquele ato possui um mínimo de vinculatividade. Então, não tem um ato puramente discricionário, nem ato puramente vinculativo. Então, o que eu tenho que discutir é se esses atos que determinam o isolamento ou a quarentena, se eles estão mais próximos da vinculatividade ou se eles estão mais próximos da discricionariedade. E, na minha visão, eles estão mais próximos da vinculatividade.
É certo que existe uma margem de discricionariedade para a prática daqueles atos. Tanto é que a Lei 13.797, ela, por exemplo, dá a opção de você fazer isolamento ou quarentena, por exemplo. Tem uma discricionariedade aí? Tem. Mas convenhamos, se eu tenho uma lei, que é a 13.797, que fala da necessidade de adoção de isolamento ou de quarentena, se eu tenho atos da OMS que orientam o isolamento ou a quarentena, e esses atos vinculam o Brasil, porque o Brasil é signatário de determinados tratados internacionais. E se eu tenho um decreto legislativo, que é o Decreto Legislativo 6 de 2020, que reconhece que nós estamos num ambiente de calamidade pública, me parece que não é dado ao administrador pura e simplesmente cruzar os braços e deixar as coisas acontecerem. Ele tem que tomar uma atitude. Você tem que tomar uma atitude, o ato está mais próximo da vinculatividade do que da discricionariedade. E por isso também me parece que o fato do príncipe não estaria caracterizado. Perfeito? E além disso, nós temos que observar alguma coisa que as pessoas têm discutido pouco, na minha visão, que é a seguinte. O Estado, ele editou algumas medidas provisórias que nós já falamos sobre elas. Uma dessas medidas provisórias é a 936, que permite a redução proporcional de jornada e de salário, ou até mesmo a suspensão do contrato. E nessas hipóteses, havendo a suspensão ou a redução, o poder público, ele complementa, ele paga uma parte da renda do trabalhador. Ou seja, o Estado, ele já se dispôs a desembolsar dinheiro para preservar a atividade empresarial, para preservar o emprego e para preservar a renda. Então, assim, não me parece razoável eu, num ambiente em que o Estado já está, inclusive, tentando preservar a empresa, o emprego e a renda, inclusive com o custeio de valores pecuniários, de montantes pecuniários, onerá-lo ainda mais com o pagamento de uma eventual indenização. E, além disso, tem uma outra medida, que, salvo melhor juízo, é a 944, na qual o Estado cria algumas linhas de crédito para que os empregadores possam arcar com as folhas de pagamento. E são linhas de crédito bastante razoáveis, às quais os empregadores podem aderir. Então, e esse dinheiro, grande parte dele é custeado pelo próprio Estado também. Então, me parece que o Estado já está comparecendo com dinheiro. Nós não podemos onerá-lo ainda mais. Então, eu imagino que não há margem para a caracterização do fato do príncipe, por esses motivos todos que eu elenquei, não vou repetir, diante da exiguidade do tempo. Mas vamos pensar aqui, Letícia, uma seguinte questão. Vamos discutir o seguinte, haja argumentando, por amor à argumentação. Vamos supor que futuramente a jurisprudência venha aqui reconhecer que haja um fato do príncipe que justifique o pagamento de indenização por parte do poder público. A questão que nós teremos que discutir também é qual é essa indenização. Há quem diga que o Estado estaria... Há quem diga. É uma corrente minoritária, mas existe essa corrente. Que o Estado estaria obrigado a pagar as verbas rescisórias e a multa de 40% do FGTS. Não me parece que esse ponto de vista seja correto. E eu vou tentar explicar o porquê. O 486 da CLT, ele é um instrumento normativo muito antigo. Ele é de uma época em que não havia entre nós ainda o regime fundiário. Ditadura. Nós tínhamos ainda... Oi? Era da época da ditadura? É de 1951. Sabe por que eu me lembro bem? Porque em 1951 o Palmeiras foi o primeiro campeão mundial. Então, eu nunca me esqueci disso. Você não né? pode esquecer esse time que você tem, né, João? O Palmeiras gloriosamente se tornou o primeiro campeão mundial. Eu jamais esqueceria esse ano na minha vida.
1951. Mas A redação é de você está 1951. fazendo a live com a camisa do Palmeiras, né? Então já tá Pois bom. é, eu pensei nisso, mas como você é corintiana, eu achei que seria muito humilhante para você e resistir à tentação. Mas, enfim, voltando aqui. O ato, ele é um tanto quanto antigo. E ele falava que o poder público pagaria uma indenização. Que indenização era essa? Naquele tempo, não havia entre nós o regime fundiário. Então, a indenização a que o 486 estava fazendo remissão é a indenização dos artigos 478 e 479. Vamos ficar no 478, que é a hipótese mais corriqueira. Não quero falar nada Que para é você, do não, contrato. mas eu estou recebendo umas notícias aqui falando que o Palmeiras não tem mundial. Ah, isso é fake news. Isso é fake news, eu não levo em consideração. Tá certo? Mas, enfim, o que eu estava aqui construindo? Essa indenização, vamos pensar aqui nos contratos por prazo indeterminado, que é o mais comum. Era uma indenização que era paga assim, para cada ano de serviço, você pagava, junto com as verbas rescisórias, uma indenização de um salário. E depois de um ano, para cada ano completado, ou fração superior a 6 meses, mais um salário. Era essa a indenização. Aí o que aconteceu? A partir de 67, a gente começa a conviver simultaneamente com o regime fundiário e o estabilitário. E em 88, a Constituição, o regime da estabilidade decenal morre e nós temos entre nós apenas o regime fundiário. O que significa dizer que aquela indenização do 478, ela não existe mais na prática. Perfeito? Então, nós temos que pensar qual que é a indenização que substituiu a antiga indenização do 478. Essa indenização hoje é a multa de 40% do FGTS, que tem previsão na combinação do artigo 7º, inciso 1 da Constituição, com o artigo 10, inciso 1 do ato das disposições constitucionais transitórias. Então, aquela indenização de outrora é hoje nada mais, nada menos do que a multa de 40%. Então, se vier a ser configurado o fato do príncipe, o que eu não acredito pelos motivos que eu já elenquei aqui, a indenização a que o Estado estaria jungido é a indenização da multa, correlata à multa do FGTS. Nada mais que isso. Não temos verba rescisória. Eu poderia me alongar um pouco mais aqui sobre esse tema, mas como por ser live o tempo é bastante exíguo. Para encerrar esse tema, você acha que esse artigo da CLT ele foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988? Porque ele foi recepcionado em parte. Não, ele foi recepcionado em parte. Em parte ele foi recepcionado. Tem uma parte dele, só que me parece que não foi recepcionado. Que parte é essa? Se não me engano, o parágrafo 3º do 486. Porque no parágrafo 3º do 486, ele dizia o seguinte, que se o juiz do trabalho reconhecesse indícios do fato do príncipe, ele deveria remeter os autos para o juízo da Fazenda Pública fazer o julgamento. Só que com a emenda constitucional número 45, me parece que essa competência, também há polêmica aqui, mas na minha compreensão, essa competência agora é da Justiça do Trabalho. Porque, veja bem, nós não julgamos mais apenas ações entre empregado e empregador. Nós julgamos as ações, inciso 1 e inciso 6 do artigo 114. Oriundas ou decorrentes da relação de trabalho, independentemente de quem sejam os sujeitos que constam do polo ativo ou do polo passivo. Quer ver um exemplo clássico? Quando você tem um acidente de trabalho, que o trabalhador morre, os dependentes do trabalhador podem ajuizar uma ação em face do empregador para cobrar os danos materiais e morais que eles suportaram em ricochete. Perceberam? Então, nesse caso aqui, esses dependentes eram empregados? Não. Mas a ação decorre de uma relação de trabalho, portanto, da competência da Justiça do Trabalho. Eu acredito que nessa situação, quando começar a ouvir, porque eu acho que vai ter algumas ações relacionadas a esses pedidos. Não tenho dúvida. Nessa situação ainda vai ter uma discussão de competência ainda. Sendo da Fazenda Pública ou da Justiça do Trabalho. Com toda certeza. Não mexe com o orçamento público.
Não, com certeza. Porque, inclusive, hoje a CLT fala que se o juiz reconhecer o fato do príncipe, ele tem que remeter os autos. A CLT expressa, tem que remeter os autos para o juiz da Fazenda Pública. E vai ter a Justiça Federal se for União ou a Justiça Estadual se for município ou Estado a responsabilidade. Mas eu, particularmente, compreendo que o parágrafo 3º não foi excepcionado e com a competência da Justiça do Trabalho. Mas esse tema é extremamente polêmico, nós não temos jurisprudência sedimentada sobre ele, e com certeza vamos ter muita polêmica sobre ele. Os problemas e as jurisprudências vão iniciar agora, com a situação. Com toda certeza. O Covid é uma situação totalmente extraordinária para o direito. Exatamente. E nós estamos nos acostumando com um tanto de problema jurídico que está acontecendo. Nunca se ouviu falar tanto em mediação. Perfeito. Né? Tinha gente que até pouco tempo atrás estava dizendo que a Justiça do Trabalho seria extinta. Eu acho que depois de todos esses elementos, né? As pessoas estavam falando que o direito do trabalho havia morrido e que a Justiça do Trabalho seria extinta. Agora nós estamos percebendo, você pode perceber, a partir do advento da Covid, qual foi o ramo do direito que nós tivemos mais polêmica? Por que nós estamos fazendo uma aula magra hoje sobre direito do trabalho? Você vê a importância que o direito do trabalho tem na vida das pessoas e na sociedade. A pandemia é um nada de positivo, evidentemente. Empregado ou ser empresário. Porque o sujeito que é empresário também tem direito do trabalho. Porque ninguém quer destruir a vida do empresário, porque as empresas geram riqueza para o país, geram emprego, geram renda, e ninguém quer destruir também o trabalhador. Então, veja bem, a gente percebe a partir desse advento o quanto o direito do trabalho é importante na vida das empresas e dos trabalhadores. E o quanto a justiça do trabalho é importante. Por exemplo, se vocês perceberem, nós temos aqui uma série de ações coletivas, de execução de TAC, nós tínhamos dinheiro que era para ser destinado a fundo, que nós estamos destinando para ações, né, que visem minorar os efeitos da pandemia. A Justiça do Trabalho foi a que mais enviou dinheiro, de todos os ramos do Poder Judiciário, foi a que mais enviou dinheiro para o combate à pandemia. Você vê a relevância que a Justiça do Trabalho possui e que o direito do trabalho possui. Mas, com certeza, Letícia, para a gente finalizar esse ponto, nós vamos ter muita discussão quanto à competência, porque há uma polêmica forte se o 486, parágrafo 3º, o parágrafo 3º do 486 foi ou não recepcionado pela emenda constitucional número 45, que modificou a competência da Justiça do Trabalho, que era prevista originalmente na Constituição de 88. Tá bom, meu querido? Podemos ir para frente, Letícia? Pode. Se você quer fazer mais alguma discussão sobre isso? Podemos ir para frente? Pode. Então tá. Então vamos passar aqui para uma outra discussão que eu acho importante. Tudo bem. Então vamos considerar o seguinte. Vamos considerar que não exista a possibilidade da espécie força maior, chamada factum príncipes, para que o Estado seja responsabilizado pelo pagamento de alguma indenização. Vem uma outra discussão. Nós poderíamos nos valermos da força maior catalogada nos artigos 501 a 504 da Consolidação das Leis do Trabalho, para que a indenização, ao fim e ao cabo, seja paga a menor do que ela deveria ser paga em circunstância normal. Perceber? Olha como é que nós estamos resgatando, olha como é que o direito é cíclico também. Há séculos, eu tenho quase 21 anos de magistratura, eu nunca julguei uma causa que envolvesse fato do príncipe ou a força maior do artigo 501 a 504 da CLT. E tenho certeza que a partir de agora eu vou julgar. Olha assim, esses artigos que estavam lá esquecidos na consolidação estão sendo recuperados agora. Olha a importância. Então a questão é a seguinte. A CLT disciplina o Instituto da Força Maior. Nos seus artigos 501 a 504. Então, vamos ver o que é a força maior catalogada na CLT, se ela se enquadra no evento Covid, e se ela se enquadrar no evento Covid, se nós podemos aplicar
os efeitos dessa força maior para reduzir a indenização que o trabalhador teria direito com a extinção do liame empregatício. Isso daria direito ao empregador reduzir a indenização que ele tem que pagar de verbas decisórias. Exatamente. Eu vou explicar isso aqui detalhadamente, mas a ideia é exatamente essa. Caracterizar a força maior e, uma vez caracterizada a força maior, reduzir a indenização que o empregador deveria pagar ao empregado. A ideia é essa. Está bem captada. É isso mesmo, Lê, até para os nossos alunos se sintonizarem conosco sobre o que nós estamos falando. Porque eu tenho alunos de primeiro ano, então o que eu estou fazendo? O que você está falando, que eu sei que eles vão ter dificuldade de entender, eu já estou tentando trazer para uma linguagem que eles vão entender. Que bom fazer essa dobradinha com você, Letícia. Vou te dizer uma coisa, eu recebi um monte de convite para fazer live e eu particularmente, não atendia nenhum, até porque eu estava ainda... na live, né? Até o nosso orientador hoje em dia está fazendo muitas lives e eu não vi nenhuma sua. Até porque eu estava meio que ruminando, eu não estava... Que eu acho o seguinte, para a gente falar alguma coisa, a gente tem que ter pelo menos um mínimo de segurança sobre o que a gente está falando. Não tenho certeza de tudo, mas a gente tem que ter um mínimo de segurança. E eu estava refletindo sobre isso. Mas aí, quando você me convidou para fazer a live, aí com você a coação é irresistível. Eu não consigo dizer não para você. Apesar de você ter um defeito grave, que é o de ser corintiano. Mas isso só comprova a regra de que tudo tem exceção. Você é uma pessoa maravilhosa, mas é corintiana, tem um defeito. Confirma-se a regra de que ninguém é perfeito, você tem esse defeito grave. Mas para você eu nunca digo não. Você me convence a dizer sim. Letícia, mas é o seguinte, então, situado aqui os nossos alunos, a força maior da CLT, ela está normativamente descrita no artigo 501, que eu vou permitir aqui a leitura para a gente ver se cabe aqui ou não. O artigo 501 diz o seguinte, que força maior é todo acontecimento, olha aqui, inevitável em relação à vontade do empregador, para o qual o empregador, não concorreu, seja direta ou indiretamente. E, além disso, o parágrafo 1º, reforçando, diz que a imprevidência do empregador exclui a força maior. Então, eu pergunto para você, nós temos aqui na pandemia um acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador? Sim. Evidentemente, sim. O empregador concorreu para a ocorrência desse fato tão triste? Claro que não. Ele foi imprevidente? Claro que não, ele não podia fazer nada para evitar isso. Não tinha como prever, né? Então, veja bem. Oi? Não tinha como prever. Nem prever, não tinha o que ele fazer, ele não concorre, isso depende da vontade dele. Inclusive, se tem alguém que não teria vontade que isso ocorresse, é o empregador, porque ele deixa de tocar a atividade dele. Então, obviamente, eu não tenho dúvida que o evento força maior, ele está configurado aqui. E tanto está configurado que, se nós notarmos bem, isso está dito expressamente em uma dessas medidas provisórias que foram editadas recentemente. Se alguém tiver curiosidade, dá uma olhada no artigo 1º, parágrafo 1º da medida provisória 927. Ela fala explicitamente que, para fins trabalhistas, reconhece-se a força maior do 501 da CLT. Então, a força maior, ela está, ao meu sentir, mais do que demonstrada. Já reconheceu, né? No caso, o nosso presidente, medida provisória, ele já reconheceu. E isso não quer dizer que nos vincule, né? Porque às vezes o legislador pode falar uma coisa que não é verdade. E aí, assim, o que ele teria dito seria inconstitucional por não ser razoável. Mas aqui não tem dúvida, porque, de fato, quando você analisa o 501 da CLT, é claro que há a força maior. Não há dúvidas de que há a força maior. Todos os requisitos dela estão presentes. Quem editou a medida provisória, obviamente, ao falar que caracteriza a força maior, ele olhou para o 501 para chegar a essa afirmação. Então, eu não tenho dúvida. Né? O ponto 1, a força maior, ela está presente. Só que direito é apaixonante por causa disso. Hã?
uma interpretação sistemática de normas, você Isso, consegue lógica sistemática. Perfeito. essa definição lógica. Perfeito, exatamente. É isso mesmo, Lê. Então é o seguinte, só que direito ele é apaixonante. Tá. A força maior está configurada. Agora, o fato de a força maior estar configurada, de per se, por si só, ele é suficiente para nós reduzirmos a indenização? Essa é uma segunda pergunta. Uma coisa é eu dizer que a força maior está configurada, mas eu tenho que ir adiante. Tá, eu configurei a força maior, mas a configuração da força maior por si só é suficiente para alicerçar o pagamento pela metade da indenização? Essa é uma outra questão. Essa é uma outra questão. E aí nós temos que continuar a analisar a CLT. E a CLT, depois de definir a força maior lá no 501, ela no 502, ela traça quais são os efeitos da força maior e quais são os requisitos para, uma vez constatada a força maior, o empregador receber as benesses que estão previstas no 502. Então, a gente tem que analisar o 502. Olha o que ele diz no 502. Vou aqui também ler mais uma vez, que é inevitável a leitura. Ocorrendo motivo de força maior, a força maior está presente? Tá. Ocorrendo motivo de força maior, olha aqui, isso aqui é importante, que determine a extinção da empresa ou de um dos seus estabelecimentos em que trabalha o empregado, quando ocorre isso, é assegurada a este, quando despedido ao empregado, uma indenização, que será paga de que maneira? Vamos pegar o caso dos contratos por prazo indeterminado, que são os mais comuns. Metade da indenização que seria devida no caso de rescisão sem justa causa. Então, na verdade, qual que é o benefício? O empregador paga a indenização para o empregado, mas paga pela metade. Mas qual é o requisito? Aí que está o pulo do gato. A força maior tem que conduzir, olha aqui, a lei é bem clara, a extinção. Extinção da empresa ou, pelo menos, de um dos seus estabelecimentos. Por exemplo, uma filial. Uma filial. Se eu não tiver esse requisito, eu não posso utilizar da força maior para pagar a indenização. É óbvio que tem gente que vai discutir, vai querer flexibilizar a letra da lei. É óbvio que nós vamos ter discussão sobre isso. Eu não estou dizendo que não vai ter discussão. Mas, se nós observarmos a legislação estritamente, nós vamos ver que a benesse dirigida ao empregador de pagamento pela metade da indenização, é necessário o quê? Que essa força maior conduza à extinção da empresa ou, pelo menos, de um dos seus estabelecimentos. E mais, se nós dialogarmos o 502 com a Lei 8.036, que é a lei do FGTS, essa força maior, ela tem que ser reconhecida pela Justiça do Trabalho. Não basta o empregador alegar a força maior que conduziu à extinção da empresa. Essa força maior que conduziu à extinção da empresa tem que ser reconhecida pela Justiça do Trabalho. Diz o artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.036. Quando ocorrer a despedida por culpa recíproca, que não é o caso, ou por força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual de que trata o parágrafo 1º será de... Só te interrompendo, isso é o que garante que oportunistas não utilizem da pandemia para pagar a metade do que se deve de uma indenização de trabalho por rescisão contratual. Isso vai acontecer, já está acontecendo. Tem gente que está dispensando. Ficou 20 dias parado, já está dispensando, fechando a empresa.
Tem gente que está falando o seguinte, ó, já tá dispensando, e está dispensando com base em força maior e pagando a indenização pela metade. Só que é o seguinte, nesse caso, o que vai acontecer futuramente? O que eu prevejo? Trabalhador que foi dispensado administrativamente com base na força maior e recebeu a indenização pela metade, muito provavelmente, daqui a um tempo, ele vai ajuizar uma ação pedindo a complementação da indenização. E aí vai ser o momento de a Justiça do Trabalho reconhecer se existe prova de que a força maior conduziu à extinção da empresa ou do estabelecimento. E aí o ônus da prova vai ser do empregador. Se ele não se desvencilhar do ônus da prova, o juiz vai condená-lo a pagar o montante que faltou para completar a integralidade da indenização. Compreendeu? Isso vai ser muito discutido futuramente. E, além disso, veja bem... Vai dar trabalho, hein? Vai dar trabalho, hein? Porque o que eu estou sabendo... Eu estou preparando meu corpo, tanto que eu vou trabalhar futuramente. Estão fazendo... Estou trabalhando agora. Imagina no Brasil inteiro o tanto de ações que vão eclodir na Justiça do Trabalho, fazendo a discussão da força maior. Até foi bom você falar isso, eu queria até avisar que tem gente que acha que juízes e servidores não estão trabalhando. Isso não é verdade, nós estamos trabalhando em trabalho remoto, em teletrabalho. Nós continuamos a trabalhar. Só que, obviamente, quando a pandemia terminar, o nosso trabalho, que já não é pouco, vai aumentar muito mais ainda. Mas, gente, eu queria dizer que nós juízes não estamos à toa, não, e nem os servidores estão à toa, não. Porque teve uma autoridade esses dias falou que o servidor está em casa com a barriga cheia assistindo a pandemia. Isso não é verdade, não, nós estamos trabalhando. Né? É bom ressaltar bem isso. Eu não sei você, João, mas eu não vejo a hora de voltar, porque eu estou trabalhando muito mais do que eu já trabalho. Gravar de qualquer jeito. Não, e o professor agora, assim, não basta você saber o conteúdo, você tem que saber produzir um vídeo, editar o vídeo, fazer animação do vídeo. Você virou, assim, produtor, animador. Ô, João, os alunos não sabem desde quando que nós estamos na tentativa de entrar no canal do YouTube. E o Google, gente, o Google reconhece que o equipamento dele é de Cuiabá e simplesmente bloqueou. Eu entrei aqui, liberei o equipamento dele, simplesmente bloqueou o juiz. A primeira vez que eu vi alguém bloquear um juiz foi o Google. O sistema é implacável. Mas é engraçado, né? As pessoas, assim, até justificando porque primeiro, assim, a aula seria pelo canal do YouTube. Está sendo aqui porque, como você bem ressaltou, o Google bloqueou a gente, acabou com a nossa onda. Não, quase bloqueei o canal inteiro, porque daí não deixava ele entrar, quase que não deixava mais eu entrar, os professores entrarem. Então foi bem complicado. Por isso que a gente esperou as 24 horas para voltar a tentar entrar novamente hoje, para tentar fazer pelo YouTube. Quando a gente viu que era 2 horas da tarde, que não ia entrar, que realmente estava bloqueado, aí nós viemos para o Instagram. E o que é bom que possibilitou essa jogada, né? Porque no YouTube eu não estaria vendo você. Às vezes... Desse foi bem legal. Até porque a gente está podendo interagir. No YouTube não ia ter essa interação, que eu acho muito legal. Muito legal. Muito bom interagir com você. Mas eu sinto que nós vamos ter, assim, tempos nebulosos relacionados à questão da justiça. E o trabalho do advogado vai ser essencial. Por quê? Porque o advogado que é litigante, ele vai entrar com muitas ações, muitas ações. Então, a justiça, principalmente a justiça do trabalho, vai ter muita coisa mesmo. Vai ser algo assim, vai ser uma enxurrada. Assim, eu digo, a pandemia nunca tem nada de bom, é claro. Ninguém gostaria de estar passando por isso. Mas se nós pudéssemos ressaltar, assim, um aspecto, não gostaria de usar a palavra positivo, mas um aspecto minimamente negativo, que melhora, é que nós vamos notar mais a necessidade do direito de trabalho, a importância da justiça do trabalho e a importância do trabalho do advogado trabalhista. O advogado trabalhista, pelas reformas, ele estava muito desprestigiado. E hoje, olha como é que as coisas são interessantes, né? O advogado trabalhista, que até ontem estava aviltado, agora ele virou um engenheiro de salvação de negócios. Né? Ninguém faz nada agora numa empresa sem consultar um advogado trabalhista.
Olha só, né? Então, assim, eu que sempre tive uma relação muito cordial, muito próxima, muito amistosa com os advogados. Eu quero aqui aproveitar esse espaço público para falar que eu reverenciar essa classe tão importante, que é efetivamente importante para a administração da justiça nos termos do artigo 133 da Constituição, e que hoje, mais que nunca, ficou claro. O advogado trabalhista, hoje, ele virou um grande médico da empresa, ou engenheiro da continuidade da empresa. Ninguém vai conseguir continuar a sua empresa aqui sem o auxílio de um advogado trabalhista. Então, fica aqui o meu registro e o meu aplauso para essa classe, que estava tão aviltada até pouco tempo atrás, mas que agora mostra o seu gigantismo, o quanto essa classe é grande e importante. E eu lembrando disso, João, eu já vou até te fazer uma pergunta, né? Vou te Pois provocar não, um pouco, que eu acho que é um dos assuntos que você ia falar, que é com relação aos acordos trabalhistas que foram fechados antes da pandemia, né? Eu tenho alguns casos de empresas que eu trabalho que eu fechei semanas antes e que hoje sim. está totalmente inviável dessas empresas cumprir os acordos que eles fechavam semanas antes. Eu não sei como que a justiça, eu já andei lendo sobre isso, estou pesquisando para mim poder entrar na empresa e mostrar o que a gente pode pedir, o que pode solicitar, mas eu não sei como que o juiz do trabalho vai verificar isso daí, como que ele vai fazer essa análise. Ele diz, nem eu sei como o juiz não vai analisar isso. Estou brincando. Mas, enfim, deixa eu só terminar aqui. No caso da força, antes de entrar nesse tema, eu vou entrar nesse tema, porque essa pergunta, de fato, que você fez, ela é muito importante, eu tenho pensado muito sobre ela. Mas só falar aqui, vamos discutir aqui, no caso da força maior. Então, vamos supor que nós temos uma força maior que conduz à extinção da empresa ou do estabelecimento. Perfeito? Nesse caso, o que vai ser reduzido pela metade? As verbas decisórias? Não. Mais uma vez, o artigo 502 fala em indenização. Então, é aquilo que nós discutimos lá no fato do príncipe. O que será pago pela metade é a multa de 40% do FGTS. O mesmo raciocínio que nós fizemos lá no fato do príncipe. Embora existam correntes minoritárias que falam que as verbas decisórias seriam pagas pela metade. Mas eu entendo que não, que é só a indenização, que hoje é correlata à multa de 40% do FGTS. Tá legal? E mais uma coisinha. Né? Para o empregador, não vai bastar, ao meu sentir, ele falar que a pandemia conduziu à extinção da empresa. Por exemplo, ele vai ter que demonstrar para o juiz, na hora dessa prova, que ele tentou se valer, por exemplo, das medidas que são previstas nas medidas provisórias 927, 933 e 944. Ajuda, financiamento, busca de Exatamente. recursos. Perfeito, perfeito. Isso é isso mesmo. Porque, convenhamos, o Estado, aqui, temos que bater palma. A administração pública foi muito diligente. Ela editou algumas medidas provisórias que visam preservar as empresas. E, ao preservar as empresas, preservar o emprego e a renda. Então, o 927, por exemplo, ele permite teletrabalho, ele permite antecipação de férias, ele permite antecipação de feriados, ele permite o recolhimento a posteriori de fundo de garantia, ele permite a utilização de banco de horas inversos para ser depois completado. Fechou, acabou. Faz 40 dias que eu estou parado, acabou, eu não posso, suspendi o trabalho de todos os meus funcionários, eu não posso mais. Eu, particularmente, acho que isso vale muito, que eu estava assistindo outro dia uma live do Tartuccio e do Simão, numa coisa que eles estavam fazendo de discussão, uma rescisão contratual, uma live de rescisão contratual, e chegou à situação de questão de condomínios, né? Cobrança de condomínios. Sim. E o que eles falaram, eu acho que vale muito aqui, é o sujeito ser transparente. Ele vai ter que abrir as contas. Qual é o objetivo? Vai ter que mostrar, olha aqui, eu não tenho mais de onde ficar recurso. Não tenho mais mesmo, olha aqui, ó. Eu recorri às medidas. Que eu não posso cumprir, que eu não tenho mais. Então não é simplesmente chegar, ó, vou me aproveitar, porque já estava falindo mesmo, já estava no estado de plena falência, eu vou me aproveitar disso para fechar. Que a prova que ele vai ter que dar para o juiz, olha, eu tentei me valer das alternativas elencadas na medida provisória 927, eu tentei me valer das medidas na medida provisória 936, por exemplo, suspensão de contrato ou redução proporcional de jornada e salário.
Eu tentei o financiamento subsidiado da medida provisória 944, e depois de fazer tudo isso, eu tive que fechar a empresa. Tive que extinguir a empresa porque não deu. Só um pouquinho, então. Deixa eu ver se eu entendo. E uma das coisas que você colocou, o Covid, né? O Covid, querendo ou não, ele trouxe para dentro do direito do trabalho uma retomada do direito do trabalho, um ressurgimento do direito do trabalho e da importância dele na regulamentação das atividades econômicas que estão aqui dentro do direito do trabalho. É isso mesmo, Perfeito. né? Perfeito. Assim, eu não tenho tempo de falar aqui. Tem algumas disposições da medida provisória que eu tenho muito medo de significarem a morte futura do direito do trabalho. Mas eu não vou tocar nisso aqui agora, que assim, senão eu nosso tempo digo, mas tem algumas disposições que me assustam, Eu vou dar só um exemplo. Só um exemplo aqui, isso aqui é importante de tocar. Antigamente, nós tínhamos o princípio da norma mais favorável. Então, você tinha a Constituição e as leis, e a negociação coletiva podia ampliar o patamar existencial mínimo que as leis e a Constituição garantiam aos trabalhadores. Com a reforma trabalhista, passou a ter a possibilidade, com um SPEC no artigo 611-A da CLT, de você reduzir alguns direitos dos trabalhadores e o negociado coletivamente prevalecer sobre o legislado. E agora, a medida provisória, ela trouxe uma possibilidade que é ainda mais dramática. É de o negociado individualmente prevalecer sobre o negociado coletivamente e sobre a legislação. Então, convenhamos, tudo bem, a medida provisória fala que essa é uma possibilidade transitória até que se termine o estado de calamidade, que a previsão é para terminar em 31 de dezembro. Mas a gente sabe que as coisas provisórias no Brasil, elas tendem a se definitivizar, né? O exemplo que eu trago aqui é a CPMF, que era para ser provisória, e o P de provisória virou P de permanente. Sabe um drama que a gente teve para se livrar daquilo, e esse espectro ronda a gente a todo tempo. Então, eu tenho medo de daqui a um tempo, que era para ser provisório, prevalecer. E o negociado individualmente prevalecer sobre a lei e sobre o negociado coletivamente. Se isso acontecer, nós teremos a morte do direito do trabalho. Porque, convenhamos, se o trabalhador negociar individualmente para reduzir direitos que estão previstos em norma coletiva e em legislação, o que aconteceu? Nós não temos mais princípios epistemológicos que vão justificar a existência autônoma do direito do trabalho. Nós vamos ter legislação trabalhista, mas nós não vamos ter direito do trabalho, porque uma coisa é a legislação trabalhista, outra coisa é o direito do trabalho. O direito não se encerra na legislação. Certo? Na prática, o que vai acontecer? Se o trabalhador negociar individualmente, reduzir direitos, e isso prevalecer sobre o negociado coletivamente e sobre as leis, na prática, o direito do trabalho virou o direito civil. E aí me parece que, aí sim, o contrato de trabalho ele vai ter que ser estudado em direito civil, como mais um dos contratos civilistas, porque o direito do trabalho vai ser falado. Então, assim, eu tenho algumas preocupações. Eu tenho muito receio de que o que é para ser provisório e durar somente enquanto nós estamos no estado de calamidade, isso se perpetuar. Porque se houver a perpetuação disso, nós teremos a morte definitiva do direito do trabalho como um ramo epistemologicamente autônomo do direito. Então, isso é muito perigoso e a gente tem que pensar com muito cuidado sobre isso também. É óbvio que nós, hoje, estamos vivendo um momento de ressurgimento da importância do direito do trabalho e dos profissionais trabalhistas. Mas, se nós perpetuarmos o que tende a ser provisório, o que deveria ser provisório, nós também poderemos estar matando o direito do trabalho. Então, me parece que a gente tem que ter preocupação. No Brasil, eles vêm com essas... O Brasil ele vem com essas situações e traz esses medos para a gente, principalmente com as incertezas políticas que nós vivemos hoje em dia, né? Perfeito, Letícia. Então, assim, isso me preocupa bastante, certo? Mas, enfim, vamos lá tratar agora... João, só para a gente não iniciar algo
tá finalizando agora aqui. Eu vou finalizar e a gente já inicia uma nova live para você entrar naquela minha pergunta que eu fiz para você. Pode ser? Tá, aí eu entro, você vai me chamar pelo seu perfil Vou te pessoal? chamar novamente e a gente conversa de novo, porque agora passaram Mas uma qual hora. perfil você vai me chamar? Pelo